Olá e bem-vindos ao Biopilates Deep Dive. Hoje gostaria de explorar um dos exercícios mais subestimados do repertório do Reformer, Stomach Massage Straight Back. Por trás deste nome, um pouco surpreendente, encontra-se um dos exercícios mais ricos de todo o método Stott Pilates. É um exercício que mobiliza a coluna vertebral, as ancas e os tornozelos, estimula o centro do corpo, melhora a postura e desenvolve uma compreensão profunda da organização corporal. Dentro da progressão do Reformer, o Stomach Massage é introduzido após vários exercícios que já prepararam o corpo para estabilizar a pelvis, organizar a caixa torácica e controlar o movimento dos membros inferiores. Representa uma etapa importante na aprendizagem da mobilidade dinâmica, mantendo simultaneamente um alinhamento ideal. A versão straight back é normalmente ensinada depois da variante round back. Na versão arredondada, a ênfase é colocada na flexão da coluna e na ativação profunda dos músculos abdominais. Na versão com costas direitas, o desafio torna-se completamente diferente. Procuramos manter uma coluna longa e ereta, preservando ao mesmo tempo a estabilidade da pelvis e a fluidez do movimento. A posição inicial parece simples. O praticante senta-se na parte anterior do carro, com os pés apoiados na barra e os calcanhares ligeiramente elevados. As mãos sustentam o corpo enquanto a coluna se alonga em direção ao teto. O olhar permanece voltado para a frente e a caixa torácica mantém-se alinhada sobre a pelvis. Esta aparente simplicidade esconde uma organização postural extraordinariamente complexa. A pelvis deve permanecer estável apesar do movimento das pernas. Os isquios permanecem ancorados ao carro. As ancas flexionam e estendem enquanto a coluna mantém o seu comprimento. A caixa torácica permanece organizada sobre a pelvis e não deve colapsar nem projetar-se excessivamente para a frente. Este exercício representa uma ilustração perfeita dos princípios fundamentais do sistema de movimento Stott Pilates. A respiração, o posicionamento da pelvis, a organização da caixa torácica, a estabilidade das escápulas e o alinhamento da cabeça e da coluna cervical devem funcionar simultaneamente para permitir uma execução harmoniosa. Quando as pernas empurram o carro para trás, os quadríceps contribuem para a extensão dos joelhos. O vasto medial, o vasto lateral, o vasto intermédio e o reto femoral colaboram para produzir este movimento. Ao mesmo tempo, os músculos glúteos ajudam a estabilizar a pelvis e a controlar as articulações coxofemorais. No entanto, o verdadeiro trabalho encontra-se frequentemente noutro lugar. O Stomach Massage Straight Back revela rapidamente limitações na mobilidade do tornozelo. Uma restrição da dorsiflexão pode gerar compensações nos joelhos, nas ancas ou até mesmo na coluna lombar. Por esta razão, este exercício constitui uma excelente ferramenta de avaliação funcional. Os músculos da perna desempenham aqui um papel fundamental. O tibial anterior contribui para o controle do tornozelo e ajuda a manter a organização do pé. Os músculos intrínsecos do pé ajudam a preservar o famoso tripé de apoio formado pelo calcanhar, pela cabeça do primeiro metatarso e pela cabeça do quinto metatarso. Este conceito de estabilidade do pé está diretamente relacionado com os princípios de mobilidade e estabilidade do membro inferior. A respiração também ocupa um lugar central neste exercício. A inspiração tridimensional permite a expansão lateral, posterior e anterior da caixa torácica. A expiração facilita na ativação do pavimento pélvico, do transverso do abdômen e dos oblíquos profundos. Esta gestão da pressão intra-abdominal contribui para criar uma estabilidade ideal do tronco. A respiração torna-se, assim, uma verdadeira ferramenta de controle motor, e não apenas um meio de oxigenação. Do ponto de vista neurológico, cada repetição envolve um diálogo constante entre o sistema nervoso central e o sistema músculo-esquelético. Os mecanorreceptores presentes nas articulações, músculos, tendões e fáscias
transmitem continuamente informações para a medula espinal e para o cérebro. Estes sinais permitem ao sistema nervoso ajustar instantaneamente a força muscular necessária para manter o equilíbrio. A cada movimento do carro, o cérebro analisa a posição dos pés, a orientação dos joelhos, a estabilidade da pelvis e o comprimento da coluna. Esta enorme quantidade de informação é processada em milissegundos para garantir um movimento fluido e preciso. É precisamente esta inteligência do movimento que diferencia o Pilates de um simples treino muscular. Para compreender melhor a manutenção da postura durante este exercício, é interessante observar dois músculos essenciais do grupo dos eretores da coluna: o iliocostal e o longuíssimo. O iliocostal é o feixe mais lateral dos músculos eretores da coluna. Origina-se principalmente no tendão comum dos eretores da coluna, ligado à crista ilíaca posterior, ao sacro e aos processos espinhosos lombares. As suas inserções distribuem-se pelos ângulos posteriores das costelas e pelos processos transversos cervicais, dependendo da região considerada. A sua principal ação é a extensão da coluna vertebral quando se contrai bilateralmente. Quando se contrai unilateralmente, contribui para a flexão lateral ipsilateral do tronco. A sua inervação é assegurada pelos ramos dorsais dos nervos espinais. O longuíssimo, situado entre o iliocostal e o espinal, é o maior músculo do grupo dos eretores da coluna. Origina-se no tendão comum, no sacro, na crista ilíaca e nas vértebras lombares. As suas inserções distribuem-se pelas costelas, pelos processos transversos torácicos e cervicais e pelo processo mastoide do crânio através da sua porção capitis. Bilateralmente, estende a coluna vertebral e a cabeça. Unilateralmente, contribui para a flexão lateral ipsilateral e para uma ligeira rotação da coluna. Tal como o iliocostal é inervado pelos ramos dorsais dos nervos espinais. No Stomach Massage Straight Back, estes músculos trabalham principalmente de forma isométrica para manter o comprimento da coluna contra a tendência natural de colapsar para a frente. Funcionam como cabos posteriores que sustentam a coluna enquanto as pernas empurram e trazem de volta o carro. A biomecânica da extensão torácica também merece uma atenção especial. A coluna torácica apresenta naturalmente uma cifose fisiológica. Durante a extensão, as articulações facetárias torácicas deslizam para baixo e para trás, permitindo uma abertura progressiva da parte anterior do tórax. Esta extensão é acompanhada por uma elevação subtil do externo, uma melhoria da mobilidade costal e uma maior expansão respiratória. O objetivo nunca é criar uma extensão lombar excessiva. Pelo contrário, procuramos uma distribuição harmoniosa do movimento ao longo de toda a coluna. Quando a extensão torácica está bem distribuída, a caixa torácica permanece alinhada sobre a pelvis, os ombros mantêm-se relaxados e a respiração torna-se mais livre. No Stomach Massage Straight Back, esta extensão subtil contribui para criar a sensação de uma coluna que se alonga em direção ao teto, em vez de simplesmente manter uma postura rígida. Os ombros também desempenham um papel fundamental. Os estabilizadores escapulares, particularmente o serrátil anterior, o trapézio inferior e algumas fibras do trapézio médio, devem fornecer uma base estável a partir da qual a coluna possa alongar-se livremente. Os princípios da estabilidade escapular adquirem aqui todo o seu significado. Entre os erros mais comuns encontram-se o colapso do tórax, a perda da neutralidade da pelvis, a tensão excessiva nos ombros ou o empurrar do carro realizado apenas com as pernas sem envolver o centro do corpo. Quando estas compensações surgem, o exercício perde grande parte do seu valor. O objetivo não é simplesmente afastar o carro e depois trazê-lo de volta. O objetivo é manter uma organização corporal coerente durante todo o movimento. O Stomach Massage Straight Back ensina-nos que a mobilidade não pode existir sem estabilidade e que a estabilidade se torna inútil se impedir o movimento.
Esta relação entre estabilidade e mobilidade constitui um dos fundamentos da biomecânica moderna. As articulações necessitam de um certo grau de rigidez para transmitir forças de forma eficiente, mas também devem conservar liberdade suficiente para se adaptarem às exigências do movimento. O Stomach Massage Straight Back ilustra magnificamente este equilíbrio. À medida que o praticante progride, descobre frequentemente que o exercício se transforma numa forma de meditação em movimento. A respiração guia a ação. O centro organiza a estabilidade. As pernas geram o movimento. A coluna permanece longa. O sistema nervoso refina continuamente a coordenação. É nesta procura da fluidez que reside a verdadeira sofisticação do Pilates. Para além do fortalecimento muscular, este exercício melhora-se a consciência corporal, a qualidade do movimento e a eficiência funcional nas atividades do cotidiano. Também nos recorda que um exercício avançado não é necessariamente espetacular. Por vezes, os exercícios mais subtis são aqueles que produzem as transformações mais profundas. O Stomach Massage Straight Back pertence precisamente a esta categoria de exercícios que parecem simples quando observados, mas revelam uma complexidade extraordinária quando praticados com precisão. Desenvolve simultaneamente a mobilidade dos tornozelos, das ancas e da coluna, a estabilidade da pelvis, a coordenação respiratória, o controlo neuromuscular e a consciência postural. Provavelmente é por isso que continua a ser um dos exercícios mais respeitados de todo o repertório do Reformer. Obrigado por me acompanharem nesta exploração do Stomach Massage Straight Back. Espero reencontrar-vos muito em breve para um novo episódio do Biopilates Deep Dive. Até breve.